Boa noite a todos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu sempre digo, estar no caminho de luz é muito especial para mim. É lidar com muitas emoções e grandes desafios. É por isso que eu não posso iniciar de outra forma. Eu preciso iniciar agradecendo. E convido a vocês a agradecerem comigo. Gratidão a Deus, o nosso Criador, por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui, nesse espaço e nesse tempo em constante evolução. Gratidão a Jesus, o Divino Mestre, por nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da evolução rumo à perfeição. Gratidão à Mãe Santíssima, gratidão aos nossos espíritos protetores, gratidão à nossa equipe espiritual, sempre nos acolhendo, nos amparando, com muito amor e carinho, já preparando esse ambiente harmonioso. Gratidão hoje aos meus irmãos, queridos irmãos do Caminho de Luz, que me confiaram os trabalhos dessa noite. Então hoje, no caminho da evolução rumo à perfeição, Jesus nos faz inúmeros convites. Jesus nos convida a orar quando Ele diz: tudo que pedirdes orando, credes que recebereis. Jesus nos convida a perdoar quando Ele diz para Pedro que não perdoe só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Dentre outros convites, Jesus sim, Ele nos convida a estar nesse caminho da evolução rumo à perfeição. E está lá, no Sermão da Montanha, quando Jesus nos diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E como estar nesse caminho da evolução? Como estar evoluindo constantemente? E aí nós temos um princípio básico da doutrina espírita chamado reforma íntima. Existe um manual prático do espírita de Ney Prieto Pérez, que ele nos traz um transformar-se, o autoaperfeiçoamento. E é lá, logo no primeiro capítulo, que ele nos traz algumas reflexões muito significativas sobre a reforma íntima. E lá ele traz o que é a reforma íntima, por que a reforma íntima, para que a reforma íntima, onde fazer a reforma íntima, quando fazer a reforma íntima e como fazer a reforma íntima. Então hoje nós vamos ver essas reflexões com muito cuidado e carinho. Iniciamos então o que é a reforma íntima, e ele nos traz: a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da vossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. A reforma íntima nada mais é que voltarmos para dentro da nossa intimidade e, numa análise muito minuciosa, muito criteriosa, estar identificando as nossas imperfeições. E assim, através desse autoconhecimento, iniciar o nosso autoaperfeiçoamento. Um burilamento moral e espiritual. É a transformação daquele homem velho, cheio de má tendências, cometendo erros constantemente, com más inclinações, cheios das suas imperfeições, transformar-se num homem novo, num homem totalmente regenerado. Então, por que nós devemos iniciar a nossa reforma íntima? Porque é um meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de aperfeiçoamento dentro de nós, conduzindo-nos ao aprimoramento do nosso espírito. Porque só assim
nos autoconhecendo, identificando as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, que nós podemos nos corrigir, que nós podemos nos melhorar, nos autoaperfeiçoar. É como se nós pegássemos uma pedra bruta e fôssemos lapidando até essa pedra se tornar uma pedra polida e muito brilhante. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade. Humanidade essa, né, gente? Tão longe das vivências evangélicas, principalmente nos momentos atuais, o que estamos presenciando. Mas se nós mudarmos internamente, se nós tentarmos travar essa batalha constante com a nossa reforma íntima, se cada um de nós tiver esse compromisso, com certeza a gente vai refletir em todos os campos da nossa existência e vamos tentar melhorar como um todo. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos, e essas transformações irão refletir em todos os campos da nossa existência, iniciando dentro do nosso lar, com os nossos familiares, depois no nosso ambiente de trabalho, depois no ambiente onde praticamos a caridade, dentro da nossa casa espírita, e com certeza irá refletir até para os nossos inimigos. Quando fazer a reforma íntima? Para aqueles que já têm conhecimento e já vêm aí travando essa batalha com a nossa reforma íntima, eu digo que deve se tornar prioridade na vida de vocês. E para aqueles que ainda não conhecem, passarão a conhecer a partir dessa noite, o momento é agora. É uma oportunidade única estarmos encarnados. Cada segundo da nossa existência é precioso demais para ser desperdiçado. O momento é agora, o momento é hoje. Como fazer a reforma íntima? A reforma íntima é um dos princípios básicos tão significativos da doutrina espírita, que existem casas de orações que têm cursos, onde o ano todo os dirigentes vão orientando, esclarecendo, nos dando exercícios práticos semanais para que a gente possa nos autoconhecer e nos melhorar. Mas no nosso caso, como nós podemos iniciar essa reforma íntima? E está lá, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E é um espírito, um sábio da antiguidade, que responde: conhecer-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Nessa mesma questão, Santo Agostinho, ele também sugere, ele também comenta: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Voltarmos para a nossa intimidade, numa autoanálise, um autoconhecimento seguido da reforma íntima. Nessa mesma questão, Santo Agostinho nos sugere e nos conta como ele fez enquanto ele estava encarnado. E ele diz que todo dia, ao final da sua jornada diária, ele se colocava em suas preces, em sua oração, e ele questionava se não deixava de cumprir nenhum dever, questionava se alguém tinha que se lamentar dele. Então, ele rogava forças a Deus e ao seu Espírito protetor para continuar nesse caminho da evolução, nessa jornada evolutiva. Questionar, a autoanálise. Questionar, simplesmente, como estou me comportando dentro do meu lar? Com o meu próximo mais próximo? Quando há uma desavença comigo e com meu marido, eu estou me colocando no lugar dele para também entender a posição dele, ou vice-versa? Como estou me comportando
comportando perante os meus filhos? Eu tenho uma condição moral boa para estar educando-os? No ambiente de trabalho, hoje em dia é tão difícil, né? Parece que um quer devorar o outro dentro de uma empresa. Como estou me comportando? Estou tendo tolerância, paciência o suficiente? E aí experimentar, colocar em prática toda essa análise para estar nos autoconhecendo. E sempre, gente, sempre agradecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, essa oportunidade única. Porque lá na espiritualidade nós aprendemos, mas é aqui, nesse mundão que eu costumo dizer, de provas e expiações, que a gente vai efetivamente aprender e estar em constante evolução. Agradecer que passamos por uma pandemia, estamos passando por essa pandemia, né? E estamos aqui, continuamos encarnadíssimos com essa oportunidade para evoluir. Então, a autoanálise seguida do autoconhecimento e a reforma íntima constante. Ainda com os espíritos, eles nos trazem todo o esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, distinguindo-se claramente aos impulsos íntimos e optando-se por disposição que nos levem à mudança de comportamento. Eu trago Francisco Cândido Xavier. Ele nos deixa de presente 20 exercícios para que a gente possa dar início à nossa reforma íntima. E o primeiro exercício, executar alegremente as próprias obrigações. Estamos nesse mundo com provas diárias e ainda espiando o que causamos em outras vidas, não é mesmo? A bagagem é difícil, o fardo é pesado. E ainda, se tratarmos tudo muito carrancudo, muito rabugento, fica mais difícil ainda, não é, gente? Vamos estampar um sorriso no rosto e concluir, executar tudo com muita alegria. Silenciar diante da ofensa. E aí eu coloquei ali a água da paz. Normalmente nós queremos revidar, queremos falar mais alto quando alguém nos ofende. Então, a água da paz é uma história de Chico. Chico, então, nos conta que desde criança a sua mediunidade era aflorada. Ele via os espíritos. Então, ele já era tido como uma criança louca. A única que eu compreendia era sua mãe, e a sua mãe acaba desencarnando quando ele tinha de 4 para 5 anos. Quando ele era jovem, que ele dá início ao seu trabalho, um dos primeiros livros que ele faz, pela psicografia, ele é tido como uma besta espírita. E ele chega para sua mãe e diz: mãe, é muita resistência, eu não estou tendo paciência, não estou tendo tolerância, como devo me comportar? E a mãezinha dele, em espírito, diz para ele: meu filho, recorre à água da paz. Chico saiu perguntando para todo mundo a respeito da água da paz. Quem conhecia essa tal da água da paz? Ele chegou aí na farmácia para pedir a água da paz. Nada, ele não encontrou. Numa outra oportunidade ele diz: mãe, aonde fica? O que é essa água da paz? E a mãe explica: meu filho, toda vez que você for ofendido, a água da paz pode ser qualquer uma. Você pode pegar, colocar um golinho em sua boca e até que o seu nervoso, a sua ira, a sua revolta passe, você fique segurando um golinho na sua boca. Assim, você vai silenciar diante de todas as ofensas. Esquecer o favor prestado. Ajudar espontaneamente, sem receber nada em troca. Não precisamos disso.
para a nossa agressividade verbal, nós temos a área do chifre, que é muito interessante, uso com muita frequência. Vamos então controlar as nossas atitudes, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Estamos todos aqui encarnados, cada um traz a sua bagagem cognitiva, cada um tem o seu conhecimento, a sua opinião formada, cabe a nós a respeitar. Se houvesse alguém melhor do que alguém aqui, não estaríamos aqui encarnados. Esse melhor estaria numa outra esfera. Estamos todos juntos aqui. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Aquela história, né, de ficar alfinetando, acho que a gente está bem além disso. Podemos controlar isso perfeitamente. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. A respeito do azedume, nós falaremos mais adiante. Eu trouxe para vocês a história de Berlamino Bicas. E ele nos mostra que o azedume pode sim matar o corpo físico. Treinar a paciência constantemente. Gente. Esse aqui, quando eu era adolescente, eu era totalmente sem paciência. E eu vivia em pé de guerra com a mamãe. E mamãe dizia: filha, a paciência é uma virtude que tem que ser treinada, tem que ser praticada constantemente. Estou treinando, mãe, até hoje. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. O próprio Chico dizia: enxugue as suas lágrimas e vá praticar a caridade, vá atender na casa espírita. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil, ser útil sempre, para o próximo, para a sociedade como um todo. Desculpar sem se desculpar-se. O próprio Chico nos explica que o perdão tem que estar dentro de nós. Não precisamos receber o perdão da pessoa. Não dizer mal de ninguém, maledicência. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam mais experiência. Nós temos a mania de apontar os erros, de julgar. Lembre-se do episódio da mulher adúltera. Jesus, ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Vamos tentar olhar sempre o lado bom da pessoa, sempre a virtude que ela traz no coração, sem julgamentos. Alegrar-se com a alegria dos outros, chega de inveja. Não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente a prática da caridade, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares. É complicado, né? Mas a maioria dos problemas somos nós mesmos que criamos. Devido à nossa ansiedade, a gente acaba sofrendo por antecedência, acaba somatizando o problema e de repente quando passa a gente fala: nossa, foi só isso. Dá pra gente reduzir. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Fé sempre, né, gente? Ainda com Chico Xavier, ele se compara a uma lesma. Eu me sinto uma lesma se rastejando, mas essa lesma que se rasteja sempre para a frente. Primeiro, essa humildade única de Chico Xavier, se comparar a uma lesma, justo ele, né? E depois esse raciocínio se rasteja, ou seja, cada um de nós vai evoluir no seu tempo, alguns mais rápidos, outros mais lentamente, mas vamos que nem uma lesma, para frente, mesmo que seja lentamente, sem estar estacionado, é isso que é válido. Mais recentemente, Haroldo Dutra Dias: o progresso pode ser pequeno, porém sempre constante para melhor. Essa disposição de conhecer-se, ela pode surgir de duas maneiras. A primeira dela como um fruto do amadurecimento espiritual e a outra por um sofrimento renovador.
para a gente iniciar hoje a nossa reforma íntima e talvez acelerar esse fruto do amadurecimento espiritual? Ou não? A gente vai esperar aí um sofrimento renovador para aprender. Eu acredito que com muita força de vontade, sem autopunição, aceitamos, estamos aqui, somos imperfeitos, somos carregados de más tendências, de vícios, de defeitos, então vamos melhorar. Muita aceitação, disciplina, paciência e persistência. Nós vamos conseguir sim nos aperfeiçoar. Para quem não me conhece, de vez em quando eu me visto de boneca e vou lá para as crianças. Eu gosto mesmo de contar uma boa história, porque eu acredito muito nas histórias. Eu poderia ficar aqui a noite inteira explanando, mas a história, ela traz o exemplo, ela traz o esclarecimento. Então, a primeira história hoje é a diferença, e ela se encontra neste livro, Momentos de Ouro, que é de Francisco Cândido Xavier, e aqui nós temos mensagens de espíritos diversos. Nós temos Emmanuel, Maria Dolores, e essa em especial é a do irmão X. A reunião já chegava à parte final, lá na organização mediúnica de Bezerra de Menezes. E quem retinha a palavra era o Dr. Bezerra de Menezes. E ele distribuía orientações, sugestões, esclarecimentos, quando ele foi interrompido por um espírito que trazia grande azedume no seu coração. Esse espírito era um espírito encarnado, porém ele se encontrava em desdobramento na espiritualidade durante essa reunião. E esse espírito interrompe e diz: eu estou cansado, Dr. Bezerra de Menezes, cansado dessas máscaras que o movimento espíritas traz. Estou cansado de tanta hipocrisia. Digo-me por mim mesmo. Como posso dizer que sou um espírita cristão se vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança. A vaidade e o orgulho ainda fazem morada em mim. Involuntariamente articulo ofensas contra o meu próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido meus semelhantes com toda a minha brutalidade. A crítica, o desrespeito, a maldade e a imperfeição seguem comigo constantemente. Como posso, Dr. Bezerra de Menezes, dizer que sou um espírita cristão? E aí, Dr. Bezerra de Menezes, sempre muito sereno, com um sorriso no rosto, ele responde: mas eu também, meu caro irmão, eu também carrego todas essas imperfeições, esses vícios, essas mazelas, essas más inclinações, eu também. E o espírito se assusta: mas como assim? Perfeitamente. Só existe um ponto, meu caro irmão, que eu não posso nunca me esquecer. Antes de eu ser um espírita cristão, eu acompanhava, eu ia de encontro com todas essas imperfeições. Hoje, sendo um espírita cristão, eu tento fugir de todas elas. Eis aí a grande diferença. Outro dia, eu conversava com uma pessoa e ela colocava alguns assuntos que lhe trazia muito incômodo. E essa pessoa me perguntou: mas você é espírita, né? E eu disse: sou sim. E você frequenta onde? E eu disse o nome da minha casa de oração. Ela disse: ah, eu já fui lá. Falei: nossa, que ótimo! Então venha mais uma vez. E aí coloquei todos os trabalhos da casa. E ela me disse: não, mas quando eu estive lá, era o fulano que estava falando lá na frente. E você sabe, né? Você conhece esse fulano? Você sabe o que ele faz?
e julgar. Seria muito maravilhoso se nós tivéssemos aqui na frente espíritos de luz explanando os ensinamentos do Divino Mestre. Seria tão extraordinário que fugiria da nossa realidade. Então, estamos todos juntos, tentando evoluir juntos e ir aos poucos trabalhando o nosso autoaperfeiçoamento. Eis a grande diferença. Nós somos espíritas cristãos. Nós podemos e vamos conseguir nos melhorar ainda nessa encarnação. Agora sim, eu trago Berlamino Bicas. Essa história encontra-se Cartas e Crônicas pelo Espírito de Irmão X e também é do querido Chico Xavier. Berlamino Bicas é um espírito que o Irmão X se afeiçoou muito na espiritualidade e eles se tornaram grandes amigos, grandes colegas. E eles estavam num trabalho em meio à caridade quando Berlamino Bicas diz ao Irmão X: eu sei que você tem as suas facilidades para escrever para os irmãos que estão encarnados no planeta Terra. Será que você faria um favor de levar um assunto em meu nome até eles? E o Irmão X: é claro que sim. E Berlamino começa a contar a respeito da sua última encarnação na Terra. Ele conta que ele desencarnou aos 58 anos. Destes 58 anos, 20 anos, ele teve a oportunidade de estar espírita. Mesmo assim, ele não conseguiu trabalhar os azedumes que tinha dentro do seu coração. Para vocês terem ideia, quando ele desencarnou, ele foi tido como suicida indireto. Porque era planejado 80 anos para ele. E de repente, como ele não soube trabalhar todo esse seu azedume dentro do seu coração, foram suprimidos 22 anos dessa grandiosa oportunidade. Como ele mesmo diz na história, desse tesouro que foi lhe confiado e ele não soube. Então, ele diz ao Irmão X: conte meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insiste na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal da Terra que o mau humor também mata. E nesse momento, Bicas tira do seu bolso uma estatística. Desde que ele se tornou espírita, ele começou a anotar as suas imperfeições, o que ele cometia, os equívocos. E aí ele entrega essa estatística ao Irmão X. E lá continha 1811 contrariedades em família, 906 indispor-se dentro de casa. E existem assuntos que a gente nem percebe, né, gente? Que a gente nem se dá conta, porque a vida é tão corrida, às vezes a gente não tem tempo para se olhar no espelho, quem dirá para dentro de nós mesmos, não é? 1614 alterações com a esposa, 1801 desgosto com os filhos, genros e noras. Ele conseguiu ficar desapontado com os netinhos. 1015 choques com chefes de serviço, incompatibilidade com colegas, reclamações de fornecedores e lojistas, quem nunca, né, gente? Mal entendidos com vizinhos, ressentimentos com amigos íntimos, melindres ante o descaso de funcionários de instituições diversas,
desacordo com motoristas, passageiros, bonde de lotação. Vocês estão achando muito? E aí Bicas traz toda a relação dele. Inclusive ali, gente, incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Um total de 16.386 exasperações inúteis. E aí, o irmão X conclui: esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas, 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de sua existência. A essa estatística dele, ele então nos revela que foram suprimidos 22 anos do que era planejado para ele, foram suprimidos da sua existência, e ele desencarna aos 56. Eu trago como exemplo de reforma íntima Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Eu tenho um amigo na fraternidade que ele coloca Maria Madalena com muito carinho, e ele nos diz: ela é a nossa musa inspiradora da reforma íntima. E é mesmo. No Novo Testamento, ela é tida como uma mulher que Jesus expulsa os 7 demônios. É por isso que há muita polêmica a respeito da história dela. Mas é na obra totalmente confiável de Chico Xavier que a gente encontra no capítulo 20 todo o envolvimento, a história de Maria Madalena com Jesus. Maria Madalena, então, desculpa, gente, eu não falei. Pelo espírito de Humberto de Campos, Boa Nova. Maria Madalena, então, ela fica órfã muito jovem. Então, ela herda toda a fortuna da sua família. Ela era dotada de uma beleza rara e ela começa a se envolver com desejos carnais, com prazeres carnais, na sua sensualidade e na sexualidade. Maria Madalena, ela vivia na luxúria, com os patrícios romanos, com negociantes ricos. Ela podia escolher o homem que ela quisesse. Mas Maria Madalena passa a saber da existência de Jesus. E ela vai até Jesus. Para Jesus, seria muito fácil ele estar expurgando, os 7 demônios que ela trazia, que na verdade eram 7 obsessores que estavam ali vampirizando toda aquela energia que Maria Madalena emanava. Mas se Jesus fizesse só isso, de nada adiantaria. Ela continuaria doente moralmente e espiritualmente. Voltaria, não 7, mas 14, 28 obsessores. E o que Jesus faz? Através dos seus ensinamentos, ele reorganiza a vida de Maria Madalena. Ele redefine, ele redireciona. E a partir daí, a partir dos ensinamentos do Divino Mestre, Maria Madalena se cura moralmente e espiritualmente. É devido a esse salto na sua evolução que ela se torna um grande exemplo para nós de reforma íntima. Jesus diz: vai, Maria, sacrifica-te e ame sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada tema, é preciso crer somente. E Maria Madalena, que tinha sede do amor, ela conhece o verdadeiro amor. E ela segue com Jesus na sua peregrinação, levando os seus ensinamentos. Após a crucificação de Jesus, quem Jesus procura
para aparecer vivo em espírito, não foi a sua mãe, não foi os apóstolos. Quem tem a bênção de ver Jesus vivo em espírito é Maria Madalena. Eis aí um grande exemplo para nós. Ela continua, mesmo após a morte física de Jesus, ela continua levando os seus ensinamentos e ela ampara todos os sofredores, os deserdados da terra. Já com o seu corpo ardendo com a lepra, ela não desanima. Ela continua trabalhando, levando os ensinamentos e divulgando Jesus para a humanidade. Ela consegue trazer acalento a todos os corações daqueles sofredores. Ela acende a luz no olhar sombrio daqueles sofredores. Ela traz o sorriso no rosto daqueles que traziam as úlceras da lepra. E ela continua. Um dia, ela sente um alívio no seu corpo físico e eis que estava à sua frente Jesus. E Jesus diz: venha, Maria Madalena, venha, você já passou pela porta estreita. E Maria Madalena desencarna. Allan Kardec, ele nos traz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. E tem firme à vontade, Ainda com Allan Kardec, ele nos sugere, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Se está na dúvida, faça com amor e mergulhe na caridade. Era essa a nossa reflexão da noite. Espero que vocês saiam daqui com essas reflexões e possam, de uma vez por todas, iniciar ou dar ênfase, dar prioridade à sua reforma íntima e estar constantemente nesse caminho de evolução que um dia, quem sabe, nos levará até a